Som. Boa tarde com Jesus. Vamos vir para frente. Os jovens desse lado vêm para cá para frente. E as jovens desse lado vêm mais para frente, por favor. Todos os jovens aqui, ó. Mais para frente. E as jovens também. E aproveite que vocês já estão vindo para frente e fiquem de pé para nós iniciarmos orando com o irmão Deusdete. Para iniciarmos mais um companheirismo. Hoje, que é quanto do mês, irmão Deusdete? Igual na escolinha das crianças. Tem. Tem. Quanto do mês hoje? 3 de junho de 2018. Grande Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estar aqui na Tua casa, Senhor. Para juntos, Senhor, aprender mais de Ti, Senhor. Que o Senhor conceda, Pai, nesta tarde. Muitas graças para nós, Senhor, muitas bênçãos, Pai, para aprender mais e mais da Tua palavra, Senhor. Que possamos ter um aproveitamento, Senhor, muito especial. Que o Senhor continue nos abençoando. Abençoe o irmão Daíto, que dirigirá, Senhor, este companheirismo. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, ó Pai. Te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus continue abençoando o irmão Deusdete. Muito obrigado. Amém. Podeis vos assentar. Hoje o nosso tema, antes de falarmos sobre o pastor Joaquim Gonçalves, o nosso tema hoje é baseado na mensagem Humilha-te. Essa mensagem aqui, ó. Capa azul, a impressão dela é um pouco antiga. E falando sobre o pastor Joaquim Gonçalves, nós não teremos pastor Joaquim Gonçalves hoje, tá bom? Perguntas e respostas, porque não teve domingo passado. Ele estava no Recanto da Fé, e aí foi rodada uma fita, um vídeo dele antigo, creio que de 1994, se eu não estiver enganado. Por esse motivo, nós não teremos a parte de perguntas e respostas com o pastor Joaquim Gonçalves. Vamos ler as nossas Bíblias, então, no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Todos encontraram? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Amém? Agora eu sempre gosto de pedir quem trouxe destaque, porque a gente sempre fala um pouco antes qual vai ser o tema que nós vamos abordar aqui no companheirismo. Aí os irmãos gostam de trazer destaques e eu gosto de recolher destaques de todos. Quem trouxe aqui do lado dos irmãos? E aqui do lado das irmãs? Irmã Jéssica, Jeremias. Se você quer ser bem-sucedido com Deus, veja quão humilde você pode ser. É mensagem ou é... Ah tá, o pastor pregou usando a mensagem Humilha-te. Mais alguém? Tem destaque? Irmão Joás? Irmão Josué? Parágrafo 81 dessa mensagem aqui, irmã Luísa.
Acima de todas as coisas, é pelas nossas almas individuais que somos responsáveis. Pela sua alma individualmente, irmão Deusdete, que você é responsável. Diante de Deus. Está vendo? É você indo ao céu. Isto não é se eu vou ou ele vai. É você indo. Está vendo? E você primeiro. E você tem que escolher isto e vir dócil diante do Senhor. Amém? Você é responsável pela sua alma. Fique atento ao que você está fazendo. Tá bom? Mais alguém? Destaque sobre humildade. Humilha-te. Pode ser da mensagem humilha-te ou pode ser de outra mensagem. O irmão Brana fala muito nesse tema. Antes de vocês continuarem com os destaques, eu trouxe aqui o significado de humildade do ponto de vista gramatical. Algumas definições, tá bom? Não é só de uma fonte. Humildade é a qualidade de quem age com simplicidade. Uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. Em teoria, a humildade é tida como uma qualidade bastante positiva e benéfica, onde ninguém é pior ou melhor do que os outros, estando todos no mesmo nível de dignidade, de cordialidade, respeito, simplicidade e honestidade. A humildade é um sentimento de extrema importância, porque faz a pessoa reconhecer suas próprias limitações, com modéstia e ausência de orgulho. Nesse caso aqui, o orgulho sempre justifica sua ausência, tá bom? Ele sempre vai justificar a ausência dele. E tem uma outra característica aqui que fala uma coisa que nós já havíamos falado no outro domingo que nós fizemos o companheirismo sobre simplicidade. Características como cordialidade, respeito, simplicidade e honestidade, embora sejam frequentemente associadas à humildade, são independentes, mas sempre são associadas, andam juntos, em outras palavras. E quem lembra da definição que ficou bem resumida entre a diferença de simples e humilde? Quem lembra? O pastor ele deu uma definição com muitos exemplos, bem explicado, só que no final ele fez um resumo geral. Simples é isso, humilde é isso. Foi baseado até na pergunta da irmã Maíla. Quem lembra da definição geral? Eu lembro. Hã? Alguém se recorda? Poderia dizer, irmão Adailton, eu lembro. É isso, isso, isso. Ser simples é ser original. Ser você mesmo. E ser humilde é ser eu, irmão Adailton, ou seja, ser pequeno. Irmão Joás. Falei ser eu porque eu sou pequeno, tá bom? Não estou dizendo que eu sou humilde, não. Irmão Deusdete, você já é um pouco grande. Mas é ser pequeno, ser humilde, ser o menor, ser o servo. E ser simples é ser original, ser você mesmo, não ficar fantasiando, manufaturando a sua personalidade. Tá bom? Mas vamos continuar com os destaques. Quem tem mais destaques sobre humildade? Sentado mesmo, pode? Pode ser sentado? Pode. Boa tarde, com Jesus. 77 da mensagem, humilha-te. Sabe, as pessoas desejam poder e realmente não sabem o que é poder. Está vendo? Elas realmente não sabem o que acompanha isto. O caminho para cima é para baixo, sempre.
Se você quer poder, veja o quão humilde você pode ser. Quer ser grande? Então torne-se pequeno primeiro, para depois você ser grande. Você já é pequeno, né? O caminho para cima é para baixo, para cima é para baixo. Mas antes de continuarmos com os destaques, meus irmãos, eu quero aqui que vocês me deem, pode levantar a mão e falar, se quiser contar um pouco da história, ou só citar o nome, alguém conta a história para ficar mais entendido, exemplos na Bíblia de pessoas que foram humildes, que tiveram humildade. A irmã Dalva já tem um exemplo ali, parece que já estava preparada. Eu fico sempre pensando naquela mulher Felícia. Ela teve humildade bastante, porque ela chegou ali, ela estava precisando da ajuda de Jesus, e Jesus tratou ela daquela maneira. Ela tinha toda a razão para ela concordar com aquelas outras pessoas que estavam ali, que tinha muita gente que estava ali, era para criticar de Jesus, zombar dele, maldizer dele. Ela tinha muita razão para ter se ajuntado com eles, com aquelas pessoas, e falar, não, eu esperava outra coisa dele. Mas não, ela foi humilde, que a ponto de dizer, Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Muita humildade. E eu fico pensando também na humildade do irmão Brana. Ali, quando ele estava ali com seu pai, o seu pai queria que ele bebesse aquela bebida, e ele não cedeu. Ele largou aquela garrafa ali, saiu chorando. O pai dele chamou ele de marica, e ele saiu apenas chorando. Ele podia muito bem ter voltado e ter falado, mas eu vou mostrar que eu sou homem, vou mostrar para meu pai que eu sou homem, que eu não sou o que ele está falando que eu sou. Mas não, ele foi humilde. Aquele momento também, quando ele estava com a namorada dele ali também, ele podia ter agido diferente, mas ele foi humilde e agiu daquela maneira, apenas saiu chorando e não foi arrogante. Eu acho esses muito... Agora, um ponto, agora um exemplo de já o contrário, de não falta de humildade. Aquela moça que o irmão Brana falou para ela ir lá na frente com o Espírito Santo, para ela aceitar aquilo que o Espírito Santo estava, aquela mensagem que o Espírito Santo estava mandando para ela. E ela não aceitou, ela foi arrogante, e aí ela caiu naquela condição, a qual ela caiu, que lá na frente o irmão Brana viu ela naquela condição, ela com a garrafa de bebida, carregando na mão, e com suas vestes inferior aparecendo. Foi por falta de humildade. Amém. E mais alguém com exemplos de humildade? Irmã Ruth. Me veio rapidamente na mente, assim, Maria Madalena, né? Talvez antes dela se encontrar com Jesus, ou Jesus se encontrar com ela, que eu acho que foi, né? Talvez ela tenha sido uma pessoa arrogante e prepotente, como caracteriza, né, a falta de humildade, a ponto de ter maridos de outras mulheres, né, para ela, e naquele momento em diante, né, ou daquele momento em diante que ela esteve com Jesus ali, prestes a ser apedrejada, e talvez ela não tenha dito nada naquele momento, e se Jesus não chega naquele momento ali para ela poderia ter sido morta, né? Às vezes sem falar uma palavra. Eu imagino, assim, que tenha sido dessa forma. Mas, irmã Thalita. Primeiro eu vou dar meu destaque, tá? Aqui eu estava lendo a mensagem de perdão e essa história me faz pensar um pouco nessa questão de humildade, que conta a história que um amigo foi lá pedir perdão para aquele moço que ia ser morto no outro dia, e o presidente só assinou num bilhete, e pode ler os últimos parágrafos? O senhor Lincoln, com lágrimas nos olhos,
puxou um pedaço de papel da maleta e escreveu ali: eu, Abraham Lincoln, perdoo este homem por tal coisa, e não deve morrer. E assinou o nome dele. E o homem lhe deu as bênçãos de Deus e retornou à prisão. E disse ao amigo: eu tenho o seu perdão. E o tirou num papel e lhe mostrou. E o homem disse: não zombe de mim, aqui estou já para morrer. E então já vem com essa história? Não creio nisso. Simplesmente não posso crer. Aqui a gente sente assim, que ele não acreditou que o presidente tivesse a humildade suficiente para lhe conceder perdão, a graça dele ter o perdão, e um pouco de soberba dele em não acreditar no perdão. E aí isso foi a julgamento e concluíram que o perdão não é perdão, a não ser que seja aceito como perdão. Então eu senti isso lendo essa história, quando o irmão citou o exemplo de gente que não foi humilde. E agora como exemplo de humildade na Bíblia, vem Jesus, que eu tinha acabado de escutar lá no companheirismo de Anápolis. Os irmãos estavam falando sobre aquele momento da ceia em que Jesus disse que havia um traidor no meio entre eles. E aí tudo decorreu após isso, eles cearam juntos, Jesus comeu com ele à mesa, Jesus cantou com ele, lavou os seus pés. Mesmo sabendo que ele era o traidor, ele passou por tudo isso e ele fez exatamente como tinha que ser feito. Ele já sabia que Judas era traidor ali entre a mesa, e provavelmente outros também já suspeitavam dele, pela maneira que ele respondeu. Mas o comportamento de Jesus não mudou em relação a ele saber ou não. Ele tratou igualmente, ele lavou seus pés, ele cantou com ele, como ele fez com todos os outros. Amém, muito bem. Aquele prisioneiro, como o perdão veio de uma forma muito simples, nunca imaginava que viria numa simplicidade tão grande, uma coisa tão grandiosa e ao mesmo tempo simples. Ele acabou recusando aquele perdão, que foi a história que a irmã Thalita contou. O presidente Abraham Lincoln assinou. Mais alguém com exemplo de humildade na Bíblia Sagrada? Ana, a mãe de Samuel, o sacerdote a teve por embriagada enquanto ela orava em angústia, né, suplicando por um filho. E o resultado da sua humildade foi, assim diz o Senhor, Deus vai te dar o desejo do teu coração. Também Maria e Marta, com o próprio Jesus, né, depois de todos os recados e tudo, e depois de tudo que ele chega, aí o comportamento de humildade trouxe, assim diz o Senhor, trouxe Lázaro de volta. A gente sempre se lembra mesmo de Marta e Maria, irmã Nandeara. José do Egito, ele foi vendido, né, pelos seus irmãos. Primeiro jogaram ele num poço, depois que ele subiu na vida, né, assim dizendo, seus irmãos precisou dele e ele foi humilde o suficiente para ajudar e ainda dar uma vida melhor, né, levando para o Egito. Muito bem, temos muitos exemplos que eu não me lembrava, mas eu tenho um aqui, a viúva que Eliseu multiplicou o azeite, chegou na casa dela, e ela simplesmente fez o que ele pediu. Não ficou retrucando, não ficou querendo com raiva dele. Simplesmente fez o que ele pediu e deu certo. Fez o que o profeta pediu. E a sunamita rica, que fez um quarto para Eliseu também, lá na casa dela, para ele pousar quando ele passava por aquela região. Esses são os dois exemplos que eu tive aqui. Tem mais alguém com exemplos? Irmão Deusdete.
Aquele centurião também que pediu para Jesus orar pelo servo dele. Aí ele disse, não sou digno que o senhor entre debaixo do meu teto, meu telhado, né? Aí ele disse, nunca tinha visto tanta fé em Israel, né? Aquele servo foi curado. Né? Amém. A mulher sirofenícia também, porque se não fosse a humildade dela, nós não estaríamos aqui, né? Aquela humildade de Jesus falar tudo aquilo para ela e ela foi humilde a ponto de ajudar nós todos com aquele simples ato de humildade. Amém. E a noiva de Jesus Cristo também tem que ser humilde. Um dos motivos que eu quero dizer para vocês isso é um destaque aqui, nosso pastor, o pastor Jedson. Daqui a pouquinho vai ter um flash também, mas esse destaque aqui é do dia 6 de setembro do ano passado, 2017, quarta-feira, e diz o seguinte, presta atenção: quem tem a mensagem do profeta tem a maior sabedoria que já existiu na terra. Quem tem a mensagem do profeta tem a maior sabedoria que já existiu na terra. Vocês têm a mensagem do profeta? Nós temos? Amém. Então nós temos a maior sabedoria que já existiu na terra. No entanto, a gente não vai menosprezar os outros por causa disso, sabendo quão ricos nós somos. Sabemos o valor que nós temos, sabendo a riqueza que nós temos. Permaneçam humildes, assim Jesus falou. E o parágrafo 93 e 95 eu quero dedicar para vocês, para todos nós, da mensagem Humilha-te também. A coisa importante, olha só, a coisa importante é amar a Deus e se humilhar com isso. E o 95 diz assim: acima de tudo, amem a Deus e amem um ao outro. E sejam humildes com Deus e perto um do outro. E Deus abençoará isso. E é difícil dizer o que Ele fará. Amém? Vamos com o hino agora? Quem tem um hino para cantar? Antes de passarmos para outra parte. Levanta a mão. Irmão Caleb. Alguém tem hino? Ensaiou? Não vai ter nenhum corajoso. Semana passada nós tivemos, não foi? 2 semanas atrás. Deixa eu ver se eu encontro um parágrafo aqui, quanto a pessoa... Olha só esse parágrafo. Tem alguém? Algumas vezes, como o fazendeiro dizia, parágrafo 79, ele saía ao campo com o seu carroção, e toda vez que dava um solavanco, fazia muito barulho e prosseguia adiante. Porém, quando ele voltava, dava o mesmo solavanco e não fazia absolutamente nenhum barulho, porque estava carregado de coisas boas. O irmão Brana está contando aquela história, que a carroça, o carro, o caminhão, qualquer coisa que vai andando pela estrada, cheio de... Vamos primeiro a parte vazio, né? Com pouca mercadoria, com poucos objetos dentro daquele caminhão, daquela carroça. Quem já andou de carroça aqui? Também já, esqueci de levantar a mão. É muito bom andar de carroça, uma das melhores coisas da vida. Mas carroça ou caminhão, quando tem pouco material dentro dele, se for numa estrada como a estrada do Recantinho, daquele estilo, faz muito barulho.
Fica parecendo aqueles motores de barco, de rio. Agora, se estiver cheio de coisas lá dentro, o barulho já não é tão ensurdecedor, porque ele está cheio. O irmão Brana acrescenta aqui, cheio, está carregado de coisas boas. Em outras palavras, ele quer dizer aqui, não li a história toda, que a pessoa humilde, ela não anda falando muito, não anda se metendo nas conversas dos outros, fofocando, esse tipo de coisa, porque ela está cheia de coisas boas, cheia de virtudes de Deus nela. Já aquela pessoa vazia, quer mostrar que sabe de muita coisa e, na verdade, não sabe de nada. Eu creio que muitos aqui já viram exemplos desse tipo. Mas quem vai cantar? Nós cantamos hoje? Cantamos não? Irmão, me perdoe, eu esqueci de ligar o ar, esqueci de cantar com a igreja. É porque não teve o pastor Joaquim Gonçalves e me atrapalhei todo. Fica tudo... Vamos cantar, irmão Elias Cassimiro? Esqueci totalmente. O que você não me lembrou, irmão? Pastor, para mim, falei, não sei, pastor. Eu cheguei, parece que parece que era 4:02. Eu, parece que já estava passando para o pastor Joaquim. Aí você estava falando para o pastor Joaquim, não entendi direito o que aconteceu. Mas vamos cantar. Está separado lá, irmão Deto? Separou os hinos? Coloca aqui, irmão Enoque, por favor. Tudo é graça, né? Diga, graças a Deus. Graças a Deus. É bom ter pastor, né? É bom ter pastor. Vê tudo. Você não está vendo. Não está vendo, hein? Então vamos, então. O grande amor de meu Jesus. Vamos esperar a máquina dar o tom ali, fica mais bonito. Não existe mais bonito, né? Bonito, né, pastor? Não existe mais bonito, é só bonito, né? Existe? Mais bonito? Ah, tá. Então você é mais bonito que eu. É? Mais bonito, o pastor já disse que mais bonito é belo. Então não existe mais bonito. Bonito e belo.
Pequeno hoje, tá um. Mais um? Tá bom, né? Só um. É pequeno, né? Canta mais um. Mas sabe, se dá conta de contar o amor do meu Senhor? Menor, por favor, mais um. Canta o grande amor de Cristo. Modeto caprichou hoje, né, Modeto? Caprichou no amor. Amém. Muito obrigado, irmão Elias Cassimiro, pastor, por lembrar. Mas vamos continuar. Agora eu quero a outra parte. Alguém já falou, algumas pessoas já falaram o outro lado, mas eu ia pedir depois. Pessoas na Bíblia que foram desumildes. Tem essa palavra? Existe ou não? Pessoas que não foram humildes. Quem? Arrogante, pessoas que foram arrogantes. Quem tem exemplo? E o que aconteceu com elas também, se possível? Quem? Uzias. Conta um pouco. Eu já falei, o rei Uzias. É porque o irmão Brana usou essa escritura de quando Uzias, né, como é que é? E sendo Uzias, como é que é a escritura? Isaías 6? Isaías 6. Isaías inspirou em Uzias, e aí Uzias vai e pensou que ele podia entrar no templo e oferecer sacrifício, porque ele era próspero. Não é assim não, é na influência que ele usa. É só isso. O rei Uzias era muito próspero. Ele pensou que ele podia fazer o serviço do sacerdote.
Então isso aí foi uma jactância dele. Aí, quando ele entrou lá e ofereceu o sacrifício, ele saiu com uma lepra na testa. E aquilo custou sua vida. Só depois que ele morreu que Isaías viu a glória de Deus. Enquanto Isaías estava junto com ele, Deus não podia tratar com Isaías. Já pensou que coisa séria, hein? Tem que saber com quem a gente anda. Apesar de que a inspiração que Isaías estava tendo de Uzias era boa. A falha foi só essa. Uzias pensou que ele podia fazer o serviço do sacerdote. Então ele saiu leproso. E depois que Uzias foi tirado de Isaías, aí foi que Deus começou a trabalhar com Isaías. Rapaz, Deus não ama jactância e Deus não não pode manifestar o seu amor por uma pessoa enquanto ela anda com jactancioso. É bom a gente ser humilde e procurar andar com gente humilde. Aí é bom, Deus gosta, né? Dificilmente um que não é humilde, dificilmente um que não é humilde vai querer companheirismo com um humilde, não é? Mas o certo é humilde andar com gente humilde. Isso agrada a Deus, né? Obrigado. Mais alguém? Pessoa que não foi humilde, irmã Rosângela. Eu acho que o jovem rico, ele se encaixa também nisso aí, né, irmã Dailton? Porque ele fez a pergunta para Jesus o que ele poderia fazer para ser salvo, mas quando Deus disse para ele o que fazer, ele não teve a humildade de obedecer, fazer o que Deus mandou e voltar e seguir a Jesus. A irmã Brana fala, então, ali foi a única coisa que foi falado dele, a gente não vê mais comentário dele depois. Ele não foi humilde para obedecer, voltar e seguir a Jesus. Muito bem. Mais alguém? Irmão Joás? Mais alguém? Irmão Deusdete? Nabucodonosor também, ele achou que podia tudo, aí Deus fez ele criou pele como animal, pelos como animal, cresceu as unhas e passou 7 tempos comendo capim como os boi. Bem lembrado também, Monaldo. Um dos exemplos também nesse sentido muito importante foi Roboão, filho de Salomão. Quando ele assumiu o rei, então vieram a reunir o povo de Israel e pediu a ele que diminuísse, né, o jugo vamos dizer assim, dos impostos que o pai dele havia posto sobre o povo. E ele então teve conselho com os anciões que conviveu com o pai dele, e os anciãos então aconselhou que ele obedecesse, atendesse o pedido do povo. Mas ele então foi ter conselho com os mancebos, que tinha vivido com ele, né, os companheiros dele de idade, e eles então aconselharam ele que, ao invés de diminuir, que aumentasse o fardo da cobrança em cima do povo. E aquilo trouxe a ruptura de Israel das 10 tribos. Falta de humildade para ouvir, quando, na verdade, ele deveria ter ouvido, aceitado que ele estava errado. Então, é muito sério isso aí. Às vezes, os pais não querem ouvir filhos, e muitas vezes esses filhos têm razão. Em tudo que nós formos fazer, o diálogo, ele é importante. Nunca arrogância em nada. Só mais um. A Bíblia fala do rei Herodes, que morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus, não foi humilde, né?
Morreu comido de bicho. Muitos exemplos também nós temos na Bíblia. Quem mais? Jezabel. Levanta a mão, irmão Moisés. Só um momentinho, porque ficou assim, ó. Mas lá foi primeiro, tá? Já eu volto aí. O primeiro exemplo da Bíblia que eu acho foi Caim. Que Deus perguntou para ele, onde está Abel? E ele respondeu, sou eu o guardador de meu irmão? Deu uma má resposta para Deus. Isso, arrogância, Deus me livre. Falar desse jeito com Deus. Quem foi que levantou? Irmão Salatiel? Foi? Irmão Lucas? O filho do rei Nabucodonosor, que ele havia roubado as taças de ouro do templo, e Deus escreveu na parede para ele que ele haveria de ser morto naquele mesmo dia. Então chamou o profeta Daniel para ver o que estava escrito naquela parede. Muito bem também, irmão Elias. Irmão Robson? Ah, tá. Eu acho que Balaão também foi muito desumilde com a jumenta, né? Deus trabalhando com ela e ele espancando ela. Vamos, jumenta. O irmão Robson, irmãos, é o cinegrafista, por isso que a câmera não mostrou ele, tá bom? Explicar para os irmãos. Irmão Elias Medeiros, foi você que levantou a mão? O rei Josafá também foi desobediente, né? Que, como é que fala? Micaías profetizou que ele, se fosse para a guerra, ele ia cair na guerra. E ele não deu ouvido para aquilo que o profeta falou. Ele desobedeceu e foi para a peleja e lá ele caiu. Muito bem. Quem me tocou? Irmão Deusdete. Irmão Aldean. Tem destaque, irmão Aldean? Aquele Naamã, o chefe do exército lá do rei da Síria. Ele era um homem leproso e ali na casa dele tinha aquela criança lá, aquela moça, e falou, se você pudesse comparecer diante do meu Senhor, lá em Israel, você ficaria sarado. Então ele foi ali, lá no Israel. Só que ele tinha em mente que quando chegasse lá, aquele senhor, o profeta, simplesmente colocaria as mãos nele e ele ficaria limpo. Só que foi o contrário. Quando chegou a hora, ele simplesmente enviou um mensageiro e disse, vai, fala para ele, para Naamã, ir e se lavar 7 vezes no rio Jordão. E ali ele ficou, indignou demais mesmo da conta. Ué, porventura, lá na minha terra não tem rios mais excelentes? Então, aí a gente vê a humildade dele. Ele não conseguia se humilhar, assim. Mas até que, enfim, alguém conseguiu convencer ele. Foi indo até que conseguiu humilhar, não é? Mais alguém? Antes de continuarmos. Eu não vou dar um exemplo, só vou fazer um comentário. Não sei se perceberam, mas todos os exemplos que falaram foram reis, pessoas de cargo grande. Geralmente você não vê uma pessoa pequena sendo arrogante, né? Só os que são da alta. Quem? A Rainha Vasti. Rainha Vasti também era um cargo bem elevado. Bem lembrado, irmã Nandeara. Eu não tinha percebido isso. Da irmã Nandeara. Boa observação mesmo. Ela disse que todos os exemplos que nós demos aqui, de pessoas que não foram humildes, eram só reis, pessoas de classe alta. Ou reis ou pessoas muito ricas, que não tiveram humildade. E realmente não teve nenhum exemplo, talvez até haja na Bíblia, mas por enquanto aqui não apareceu nenhum de pessoas que eram pobres. Como é?
Quem foi? É o que o irmão Aldean falou. Naamã. Era general. Também quase não. Mas, irmão Enoque, vamos com o flash. Pastor Gedson Cardoso. São dois cultos diferentes. Mas é o seguinte, antes do irmão Enoque passar lá o flash, é falando de coisas que estão ligadas à humildade, tá bom? Deixa eu ver aqui. A respeito, foi a irmã Thalita que falou a respeito de perdão, não foi? A respeito do perdão e a respeito de nós, o povo de Deus, sermos o povo escolhido para subir no arrebatamento. Até isso requer humildade para nós crermos. Mas vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com o flash, tá bom? Irmão, antes... Só um pouquinho, irmão, espera um pouco. Só para me dar uma notazinha, é o seguinte, nós estamos enfrentando um problema com água da rua. Segundo o Marcebias, eles colocaram uma válvula num ponto aí para diminuir a pressão da água na rua. Eles fizeram isso lá no JK e depois deu problema para a população lá, eles tiveram que rever, porque a água não sobe nas caixas. Então aqui está acontecendo isso. Só tem água naquela torneira ali, ó. E nas outras está saindo bem fraquinha lá em cima, não sobe, então não tem água nos banheiros, porque a água do banheiro é da caixa. O que tem que ser feito? Os diáconos, irmão Moisés, deixa sempre um balde de água na entrada dos 2 banheiros. A pessoa que for usar o banheiro, então, usa aquela água. Ao sair, o diácono vai encher outro balde, colocar lá perto da porta do banheiro. Não tem outra saída. É o jeito, né? Aí os diáconos vão estar fazendo isso para evitar constrangimento da própria pessoa pegar o balde lá na torneira, é muito constrangedor. Então o balde fica 2 baldes cheios, né, lá. Então alguém foi lá, usou, o diácono tem que encher outro balde, colocar lá, vai ser um trabalhão para eles, mas fazer o quê? Nós não podemos suspender o culto por causa disso, né? E é a única saída. Vamos torcer que a água não acabe de tudo, né? Que eles vieram aí, mexeram, tem água normal, mas ela não sobe, ela não vai, ela não tem pressão. Agora é só quando reclamar e eles ver o que faz, né? Então, paciência, você vai usar o banheiro, lembre-se disso. Tem que usar a água do balde lá e os diáconos estarem repondo até passar essa coisa, né? Essa calamidade aí, né? Que eles fizeram. Eles acharam que tinha que diminuir a pressão da água da rua e tirou a pressão toda. Então agora fica complicado, né, irmão Dailton? Ainda bem que eu mudei daqui, né? Brincadeira, viu? Então, era só isso. Continua. Amém. Vamos nos humilhar, irmãos. Usar o balde mesmo. Amém? O que eu pedi? Foi o flash. Antes do flash, depois do flash, irmão Enoque, isso. Depois do flash... Irmão Aldean, queria que você comentasse um pouco o que o pastor Gedson vai falar ali, com poucas palavras, tá bom? Qual a ligação que aquilo que ele vai falar tem com humildade, tá bom? Tem como? Se não, eu peço para o irmão Naldo. Os dois? Então, irmão Enoque. Ele sabe do que necessitamos. Basta que nós tenhamos um coração limpo. O que é um coração limpo? É um coração que perdoa o tempo todo. Nós devemos estar perdoando o tempo todo para termos o coração limpo. Perdoando a esposa, perdoando filhos, perdoando o marido, perdoando pais, perdoando o patrão, perdoando o funcionário, perdoando
até mesmo os inimigos, aqueles que nos perseguem, perdoando, porque o diabo, ele trabalha para fazer nossos corações ficar contaminados. Porque aí a oração não é ouvida. E ele disse para ela: você casa comigo? Eu? Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Quem vai no arrebatamento sempre não acredita. Crê no arrebatamento, mas não acredita. Eu ir no arrebatamento? Eu estou esperando, mas você não duvida dele, você duvida de você. Como Sara duvidou de si mesma. Eu ir no arrebatamento? Mas eu vou, porque eu estou crendo na palavra dele. Ele prometeu que vem me buscar, e eu creio nisso. Ele deu sua palavra para mim. Então, agora eu só tenho que me aprontar. Amém. Amém. Amém, né? Mas simplesmente aquele primeiro flash, simplesmente resume nisso. Humildade, né? Humilha-te, porque como nós podemos perdoar o nosso irmão, se primeiro eu não me humilhar, quebrantar o meu coração para dizer, você está perdoado. É aquilo que o apóstolo Pedro disse: Senhor, só é até 7 vezes? Ele disse: não. Pedro ainda estava assim um pouco arrogante, não queria se humilhar muito não, ser muito humilde não. Ele simplesmente: é até 7, né, Senhor? Ele disse: não, até mais 70 vezes 7. Viu? Então, é isso aí, humildade, humilhar, a vida, o dia a dia, é isso aí. Principalmente na vida de 2 a 2. É ir um cedendo para o outro, ajudando a levar as cargas. Tem hora que um está errado, o outro precisa perdoar o outro, mesmo estando certo, é humilhando-se. E a questão da noiva, nós somos isso, nós se humilhamos tanto que nós não achamos que somos capazes de subir no arrebatamento. Mas Ele nos deu a palavra e nós estamos aqui. Somos incapazes, mas Ele é capaz. Amém? Amém. Deus continue abençoando o irmão Aldean. Muito obrigado. Não avisei para ele antes. Avisei antes do vídeo, na verdade, assim como eu avisei para vocês. Mas graças a Deus. Deus te abençoe, irmão Aldean. Agora os irmãos do meu grupo que tiveram um pequeno ensaio, vem para cá para frente, por favor. Agora nós vamos passar para vocês, como nós sempre fazemos, o resumo da mensagem Humilha-te. É só para vocês saberem o que nós lemos e do que nós estamos falando. Lá do começo da mensagem até o final, vai ser falado aqui agora, tá bom? De uma forma bem rápida. Mas não fiquem só com esse resumo. Quem tiver a mensagem em casa, leia. Quem não tiver, consiga, adquira ela de alguma forma. Mensagem Humilha-te. Ela foi pregada no dia 14 de julho de 1963, lá em Jeffersonville mesmo, no próprio Tabernáculo Brana, Estados Unidos da América. Você tão somente continua lampejando a luz, em humildade, doçura. Crescemos mais perto de Deus, humilhando-nos. Estão vendo? Se houver alguma coisa que alguém tenha feito errado, ore por ele. E não ore de maneira egoísta,
porque diz: eu sei que é o meu dever, eu tenho de orar por esse irmão. Leve-o para o seu coração, bem no fundo, por essa irmã. E simplesmente fale e seja bem dócil. E antes de mais nada, você os encontrará exatamente de volta no culto novamente. Está vendo? E Deus somente pode operar tal como nós lhe deixamos operar. O caminho para cima é para baixo, sempre. Se você quer poder, veja quão humilde você pode ser. Somente fuja de todos os pensamentos mundanos e humilha-te diante de Deus. E então você tem mais poder do que o homem que corre por todo o edifício e faz muito barulho. Está vendo? Porque você foi capaz de conquistar a si mesmo e comprometer-se a Cristo. Você está vendo humilhar-se diante dele? Isso é verdadeiramente poder. Acima de todas as coisas, é pela nossa alma individual que somos responsáveis diante de Deus. E você tem que escolher isto e vir dócil diante do Senhor. E eu tenho sempre descoberto que o homem que se humilha é o homem que Deus exalta. E a coisa importante é amar a Deus e se humilhar com isso. Amem a Deus e amem uns aos outros acima de tudo. E seja humilde com Deus e perto um do outro. E Deus abençoará isso. E será difícil dizer o que Ele fará. Quando nós podemos ter todas as coisas em companheirismo, em comum, e amar um ao outro, então Deus operará conosco. Sempre tenho dito, o que tornou Jesus Deus para mim foi a maneira que Ele se humilhou a si mesmo. Ele era tão grande e ainda pôde ser tão pequeno. Está vendo? É isso mesmo. Amém. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela participação. Agora com o pastor. Muito bem. Parabéns. Moda Ailton. Ele fez o companheirismo praticamente sozinho, né? Mas teve muita participação, ajudou ele. E no próximo companheirismo, quem sabe o irmão Robson mais a irmã Maíla cantam um hino junto, né? Olha a cara dele, eu estou achando que... O irmão Robson aí, o que foi? Só casar, não canta mais não, nem você, nem ela? Ah, está ensaiando. Ah, o senhor está fazendo a segunda. Então vai dar certo, eu estou pensando que vai ser bom, ó. Vai dar certinho, viu? Próximo companheirismo, né? Quem sabe? Eles cantam. Então tá bom. Bom, gente, é o cafezinho, né? Quem é humilde aí para tomar um cafezinho, diga amém. Cafezinho puro, né? Cafezinho corajoso, dizendo o irmão ali. Mas Deus abençoe o irmão Ailton, continue ungindo ele, ajudando ele a permanecer humilde, ajudando eu a permanecer humilde, ficar mais humilde, né? Eu preciso ser mais humilde. Aí a gente canta, né? Quero, ó Deus, ser mais humilde. Aí vem a prova, para ver se a gente é humilde mesmo. Para a gente ficar mais humilde, tem que vir coisas para fazer a gente humilhar. Aí, uma coisa interessante aqui, ó, que me veio agora. A pessoa ser humilde e a pessoa ser humilhada. Aceitar ser humilhada. Se ela for humilde, ela aceita ser humilhada. Por isso que é pouquinho
E a irmã Nandeara lembrou uma coisa certa aí. Jesus disse assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ai, meu Deus. Aí Pedro, como sempre, né? Pedro era igual a Elias. Deixava nada passar. Tudo quanto ele... Jesus tinha que ficar repreendendo ele de vez em quando. Ah, cadê o Elias? Está aqui não. Mas aí Pedro falou para ele assim: mas então quem vai salvar? Quem vai se salvar então? Aí Jesus disse para ele assim: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Quer dizer que pode sim um rico ser salvo, se Deus quiser salvar ele. Mas para o homem rico é impossível ele ser salvo. Deus tem que trabalhar com ele, né? A coisa mais difícil que existe num homem é suportar uma humilhação. A coisa mais difícil. Se vocês ouvirem uma pregação do pastor Euclides, acho que é nas 3 Bíblias, ele fala: o homem não foi feito para ser mandado, o homem não foi feito para ser governado, mas Deus disse: ele governará. Então é difícil para suportar uma humilhação, não é fácil. Parece ser uma coisa até assim sobrenatural, precisa de uma coisa diferente no homem para ele poder suportar. Porque normalmente o homem de primeira mão ele não aceita. Aí depois ele não, vou aceitar, vou calar minha boca, vou deixar para lá, não, deixa isso para lá. Mas primeira mão ele parece que o sangue dele agita, ele é normal todo mundo sentir assim. Mas depois é o Espírito Santo. Eu vou falar agora é assim: sem o Espírito Santo ninguém aceita ser humilhado. Deu certo agora? Está vendo como é que é? Não é, pastor Jânio? Está vendo? Bom demais, né? Sem o Espírito Santo, não adianta. O homem que não tem o Espírito Santo não aceita ser humilhado. É a última coisa. Não aceita. Agora, você já pensou? Jesus disse assim: se lhe der se bater de um lado da sua face, vire o outro lado. Quem faz isso, irmão? Quem faz isso? Alguém disse para mim assim: existe crente demais, mas eu nunca vi um apanhar na cara e virar o outro lado. Mas a verdade é essa: se ele for cheio do Espírito Santo, ele vira. Ele aceita. É o Espírito Santo. Por isso que o irmão Brana disse: nós deveríamos desejar o Espírito Santo mais do que qualquer coisa na nossa vida. Nós deveríamos desejar o Espírito Santo mais do que a próxima refeição. Mais do que tudo. Porque sem o Espírito Santo não tem cristão. Não existe cristão sem o Espírito Santo. Não existe. A prova principal do cristão é essa aí. A pessoa é crente, ora muito, canta muito, glorifica e tudo, mas o irmão Brana fala. O senhor lembra qual a mensagem que ele fala, pisando no dedão do pé dele? Acho que é perguntas e respostas, né? Sobre assim, pisar no dedão do pé. Ele usa essa expressão. Acho que é na perguntas e respostas. Ele disse: às vezes você vê uma pessoa, ele é mais crente que todo mundo, ele lê a Bíblia mais do que todo mundo, ele ora, ele grita, ele pula, ele canta. Aí ele diz: mas pise no dedão do pé dele. Aí você vai ver se ele é um cristão mesmo ou não. É um teste que não é brincadeira não. Mas enquanto a pessoa não chegar à condição de sofrer um empurrão, uma pisada no dedão do pé,
sofrer uma humilhação e não revidar, ela não é cristã. Ela está em processo, mas ela ainda não é. Ela não nasceu de novo. Não nasceu de novo, não. E nós não podemos nos enganar a nós mesmos, porque depois vamos parar no inferno porque fomos enganados. O dia que eu sofri um empurrão, sofri uma pisada no dedão do pé, sofri uma humilhação, e eu conseguir não ficar chocado com aquilo, com aquela pessoa, aí eu sou um cristão. Aí você diz, mas quem pode fazer isso? Quem tem o Espírito Santo. É muito simples. Pedro, quem olhava em Pedro falava, esse é crente mesmo. Mas quando o soldado chegou para prender Jesus, ele sentou a espada na cabeça do soldado, arrancou a orelha do soldado e era crente. Aí Jesus pegou a orelha do soldado, olha a diferença aí. Jesus pegou a orelha do soldado e disse, Pedro, ele ralhou-se com Pedro. Pedro, guarda essa espada. O reino de Deus não é com espada, não é com força e violência. E pegou a orelha do soldado, colocou lá de novo. Já pensou, será que esse soldado teve coragem de dar outro soco em Jesus? Olha que teve. Mas Jesus consertou a orelha dele na hora. Mas acontece o seguinte, que depois Pedro recebeu o Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, aí eles pegaram e disseram, agora nós vamos te crucificar igual nós crucificamos o seu mestre. Ele disse, não, eu não sou digno de morrer igual ao meu mestre, me crucifico de cabeça para baixo. Olha a diferença do Pedro. Olha a diferença do Pedro, gente. Aquele Pedro que puxava a espada com duas conversas, agora deu a vida. Disse, não, estou disposto, não, como disse Paulo também, estou disposto não só a apanhar, mas a morrer. Paulo levou uma quarentena, eu sou ruim de Bíblia, para citar assim é ruim. Uma quarentena menos uma, 39 varadas. 39 varadas, irmão. Paulo apanhou de vara. Apanhou de vara. 39 varadas nas costas. Por causa do Evangelho. E ele simplesmente seguiu em frente. Aí quando o Ágabo disse para ele assim, não vai para Jerusalém não, que você está vendo esse cinto aqui, ó, lá eles vão te prender, igual eu estou prendendo esse cinto aqui, vão te algemar, ele disse, eu estou disposto não só a ser preso, a apanhar, mas até a morrer por esse Evangelho. Então, quando o Espírito Santo entra nos nossos corações, aí nós suportamos a humilhação. Por isso, irmão, quando você sofreu a humilhação, antes de você pensar qualquer coisa, pensa assim, eu estou tendo a chance de saber se eu já converti. Meu Deus, hein? Modailton disse, meu Deus. Eu vou usar um exemplo aqui. Quando é crítica, quando é elogio, elogio, quando o pai fala assim, meu filho, ele te pega e te dá uma surra. Para que você fez isso, menino? E apanha. Ai, pai, não me bate não, tá? Apanhou. Meu pai me bateu. Aí passa esse momento e depois o pai fala assim, meu filho é bom. Meu filho é um bom filho, que fala da gente para os outros, você escuta ele falar. É o fulano, meu filho, é bom. Falo, não tem a hora boa também, né? A irmã Áquila sofreu um teste aqui, que eu não sei se eu suportava. Eu não sei. Eu mandei ela parar de tocar um hino, você lembra? É coisa que acontece, irmão, não passa na cabeça da gente. Eu não sei por que acontece essas coisas. Aí ela correu uma lágrima, ficou ali, não tocou. No outro hino ela tocou. E eu fiquei observando. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver se ela vem no próximo culto. Está aí tocando. Aí ela foi lá no escritório pedir perdão para mim. Em vez de eu pedir perdão para ela, ela foi pedir para mim. Pastor, o senhor me perdoa. Me perdoa do quê, irmã?
Não, pastor, porque eu respondi lá para o irmão Elias, o senhor me perdoa. Eu fiquei pensando comigo, interessante, né? Ela podia ter levantado dali, saído pisando duro, sentado ali, chorado o resto do culto e nunca mais sentado ali. E eu tinha que ficar quieto, fazer o quê? Não é? Mas ela passou por esse teste. Eu estou falando assim porque é verdade, não é qualquer um que suportaria, não. Na frente do povo, igreja cheinha de gente, na internet. E parece que tá bom, não aconteceu nada, tá indo bem aí, tá normal. Agora, ela pode dizer assim, graças a Deus que Deus me deu graça para mim passar por esse teste e não deixar de servir a Deus. Então, daquele domingo para cá, as bênçãos sobre ela triplificou. Deus vai triplicar, porque ela foi humilde. Aí eu disse para ela, falei, olha, você que me perdoa, eu só quero dizer para você que eu não sei por que aconteceu aquilo. É coisa que acontece assim, que eu não sei explicar, não. Tem coisa que acontece que eu não sei explicar. Parece ser Deus realmente provando nós, né? Provando. Eu já sofri humilhação também, terrível, já sofri humilhação, não foi brincadeira não, no púlpito, já sofri, nos meus testes, né? No meu tempo de principiante, de líder de cântico, professor de escolinha, de assistente, assim, eu sofri uns testes, terrível, irmão, não foi brincadeira não, mas então, o que acontece? É uma chance, é uma oportunidade de você medir. Bom, eu posso não ser cristão do jeito que eu preciso ser, mas eu já estou bem perto. Já estou bem perto. Agora, quando a pessoa passa por um teste assim, e ela não se humilha, é o que o irmão Brana disse, ela está em processo, mas ela ainda não foi convertida não. Precisa clamar, buscar o Espírito Santo. E nós precisamos lembrar, irmãos, que nós somos provados todos os dias. Deus nos prova todo dia para saber se os cultos estão valendo ou não, se a palavra dele está valendo ou não. Porque a gente vem cá, ouve. Aí tem que ter os testes para provar, né? Aí aqueles testes vai provar para nós se a palavra está nos convertendo ou não está. E graças a Deus por isso, né? E eu também peço a Deus para me ajudar, porque eu preciso ser mais humilde. Todos precisamos. Deu 5h16 já. Amém. Deus abençoe o irmão Garcia, a irmã Simone lá em Balsas, a igreja de Bernardo Saião e a irmã Núbia Gomes, prima da irmã Ingrid. Estou falando do Mato Grosso do Sul. Quem é a irmã Ingrid? Não estou lembrando. Ah, prima da irmã Ingrid, esposa do irmão Edson. Está falando lá do Mato Grosso do Sul. Deus abençoe todos vocês que comunicaram a audiência e todos que não comunicaram também, mas que estão assistindo. Quem quer tomar café agora? Quem quer tomar café agora? Ninguém nem percebeu o erro, né? Quem quer tomar café? Desejem o Espírito Santo mais do que esse café, tá bom? Mais do que todas as coisas na vida de vocês. Vamos nos colocar de pé, fazermos a nossa oração final com o irmão Aldean Medeiros de Jesus, por favor. Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado a Deus por este momento em Tua presença. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. Que o Senhor continue com cada um de nós no decorrer deste culto. Ajuda-nos, perdoa todos os nossos pecados e ajuda-nos a estarmos prontos para tomar a Santa Ceia do Senhor. E nos ajuda, Pai, sermos humildes, ó Deus. Dê mais do Espírito Santo para cada um de nós, pois é tudo que nós precisamos, ó Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Senhor.
Vamos para o intervalo, irmãos, e quando o sino tocar, é para nós voltarmos para o culto de Santa Ceia. Deus vos abençoe. Todos falam dos perigos do caminho.